Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Olá, começa agora o Ponto e Vírgula, com a apresentação de Ulisses Castro e Patrick Chagas. O programa conta com a produção de Eliana de Linhares, Patrick Chagas e Ulisses Castro. Supervisão é das professoras Aurevelise Fonseca e Rosana Cabral Zucco. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. O programa de hoje falará sobre esporte em nível de alto rendimento. Neste documentário vamos destacar algumas diferenças entre atletas profissionais e amadores. Quais os cuidados que os atletas devem tomar para que a prática esportiva seja saudável? E também como a alimentação pode interferir na hora de praticar exercícios. Esporte é saúde. Ao longo do tempo ouvimos muito essa frase. Somos educados e incentivados a praticar um esporte ou alguma atividade física qualquer. E os meios de comunicação ajudam a ressaltar esta afirmativa, porém, sempre de uma forma generalizada, como se todas as pessoas fossem uma só. Com apenas um discurso, nós aprendemos que qualquer tipo de prática esportiva é saudável. Mas, esporte é saúde? Vamos analisar o termo esporte é saúde de uma forma multidisciplinar. Será que qualquer prática de esportes é benéfica? Vamos ao exemplo da paixão do povo brasileiro, o futebol. Uma pessoa que pratica o esporte apenas nos fins de semana teria a mesma saúde do que a de um jogador profissional? Como é a vida destas pessoas durante este período e depois que se aposentam ou param de praticá-lo? Jogadores profissionais são chamados de atletas de alto rendimento. São pessoas que têm um esporte como profissão. O metabolismo de uma pessoa normal é muito diferente de um atleta de alto rendimento. O preparador físico Marcelo Duarte define bem o que é esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento, tudo isso que eu te falei vai por terra. Eu não escolho com quem eu quero fazer. Eu vou fazer com o grupo que estiver à minha disposição. Eu vou ter que me adaptar a esse grupo e o grupo vai ter que se adaptar a mim e eu vou ter que fazer o meu melhor. Ou seja, eu não faço com os meus amigos, eu faço com outros profissionais. Inicialmente, eu até escolho o esporte que mais eu tenho habilidade. Também não é o que eu gosto, é uma diferença. Eu não escolho o horário que eu quero fazer, eu tenho ali pré-determinado, tem que ser nesse horário, nesses dias e desta forma, porque existe um comando. Aí, por essa arrancada, você já percebe que tem algumas diferenças entre o confortável e o desconforto. E o esporte de alto rendimento, tu não tem dia, tu não tem noite, tu não tem dor, não tem tá bom, tem que fazer. Iniciando essa nossa conversa, eu te diria que saúde é o esporte, por vida, por qualidade de vida, por saúde, por prazer. Eu vou correr hoje 45 minutinhos. Beleza, no meu ritmo. O esporte é, na verdade, um promotor da saúde. Praticado de forma adequada, ele trará muitos benefícios para um atleta amador. Para uma pessoa comum, os exercícios farão muito bem ao indivíduo. O fisioterapeuta esportivo Guilherme Menezes explica tais benefícios. Para a saúde da pessoa, o esporte acho que vem como um dos melhores pilares que tem, assim, para te ter uma saúde, vamos dizer assim, controlada. Um bom condicionamento cardiorrespiratório, ele vai estar te condicionando para as atividades do teu dia a dia, facilitando, né, inclusive, essas atividades funcionais, ali, subir uma escada, ou fazer uma caminhada no teu dia a dia, do teu trabalho para casa, enfim, tendo uma atividade regular, uma pessoa sedentária, ou seja ela qual for, né, para fazer uma academia, ou ter diariamente a tua caminhada, a tua corrida, enfim, qualquer esporte, em termos de qualidade de vida e saúde, eu acho que não tem coisa melhor. A nutricionista Tamires Flores exalta a importância da nutrição no preparo de um desportista. Quando considerado um esporte amador, não um atleta de alto rendimento, a nutrição adequada vai trazer benefícios quanto à parte da saúde mesmo desse atleta amador. Não é considerado um atleta, né? É um desportista. Então os benefícios mesmo são quanto à saúde dele, que ele vai ter que manter uma alimentação saudável, adequada, né? Como se fosse uma pessoa normal, porém com alguns cuidados a mais devido a essa atividade física de fim de semana. Mas nada que
muito mais específico do que o que exigiria um atleta de alto rendimento, que exige muito mais cuidados. Os exercícios praticados de forma regular são de suma importância para o indivíduo. O esporte pode fazer bem, tanto para a forma física quanto mental. Sua prática também consegue ajudar nas relações sociais, principalmente no que diz respeito a esportes coletivos, como explica o preparador físico Marcelo Duarte. O esporte para uma pessoa sedentária é de vital importância. Existem pesquisas aí que comprovam que a pessoa que faz esporte 45, 1 hora por dia, 2, 3 horas após, o sistema imunológico dele multiplicou por 3. Então tu acaba tendo uma condição de saúde mais qualificada. A gente tem aí várias situações, várias comprovações de uma oxigenação melhor, uma lubrificação das tuas articulações mais adequada, uma musculatura mais forte. Hoje o mundo moderno está muito fácil as coisas. Nós nos movimentamos muito pouco. Nós andamos de carro, a gente pode se comunicar com uma pessoa muito distante através de uma câmera no PC ali. Algumas pessoas vão na padaria de carro. O preparador ainda afirma que o esporte de alto rendimento não é tão benéfico. Saúde é o esporte. Por vida, por qualidade de vida, por saúde, por prazer. Eu vou correr hoje 45 minutinhos. Beleza. No meu ritmo. O atleta, seja qual for o esporte dele, não vai poder. Eu quero treinar só 45 minutos hoje, Marcelo. Da forma que eu quero. Não. Existe ali pré-concebido o que nós vamos fazer, o tempo, a forma e a intensidade. Então, o esporte de alto rendimento há muito tempo já não é considerado mais saúde, porque tu precisa aprender a conviver com a dor. Assim como os profissionais, atletas amadores estão suscetíveis às lesões. E no caso deles, o cuidado deve ser maior. Como não estão fisicamente tão preparados, as lesões acontecem com mais frequência, como explica o fisioterapeuta Guilherme Menezes. Isso aí, na minha visão, acontece muito em cima dessa questão que a gente, o amante do futebol, do esporte, vamos dizer assim, em geral, tu tá sempre, se tu não tá olhando, tá lendo alguma coisa sobre aquilo ali, tu tá sempre envolvido nessa modalidade que tu gosta. Tu vê o jogador de futebol ou o jogador de vôlei, de basquete, muito bem condicionado fazendo aquilo na televisão, e tu no teu dia, no teu futebol, tu vai querer fazer também aquilo que tu tá vendo, que te chama atenção. Aí, só que aquela pessoa, aquele atleta que tá fazendo aquela atividade na televisão que tu tá vendo, ela é completamente treinada e preparada para estar fazendo aquela modalidade e aquela prática, né? Aí uma pessoa sedentária não tem uma preparação para aquilo ali, não está preparado fisicamente primeiro, não está preparado, não está condicionado para fazer e acaba fazendo sem ter um alongamento, sem ter um aquecimento, principalmente a questão de lesões musculares e articulares são em cima disso aí. O preparador Marcelo insiste na realização de exercícios regulares. Se eu faço uma atividade, vamos pegar o exemplo do futebol, como tu mesmo disse, só no sábado, ok, melhor que nada. Mas seria interessante se ele pudesse fazer um complemento durante a semana. Eu só jogo no sábado com os meus amigos. Será que eu não consigo encaixar durante a semana ali uma aulinha de musculação, uma aula de ginástica ou uma aula de aeróbia, natação, spinning, uma localizada, seja o que for, para gerar essa compensação? Porque se a gente parar para analisar a atividade do final de semana, tu vai realizar ela com grande intensidade, porque o esporte já propõe isso no futebol, mas tu só vai realizar novamente daqui a uma semana. Aí tu já carregou na alimentação, tu já teve o estresse do dia a dia normal. Mas também há alguns hábitos alimentares que podem evitar alguma lesão, explica a nutricionista Tamires Flores. As regras, então, quanto à alimentação mesmo, são como alimentação saudável. Consumo, então, de frutas, verduras, evitar consumo de gorduras em excessos, açúcares. O que pode também ajudar em algumas orientações que também a gente passa para atletas de alto rendimento. Para atletas, como, por exemplo, comer uma banana antes do futebol, por exemplo, de fim de semana, porque vai evitar câimbras. Isso também pode ser feito. Uma pessoa bem nutrida, ela tem
tem menos risco de... Ou melhor, ela tem mais chance de, se ela tiver uma lesão, ela vai conseguir ter uma recuperação daquela lesão mais rápido, com uma alimentação adequada. Só que a questão da lesão do atleta de fim de semana está mais relacionada ao preparo físico mesmo, que ele não tem um preparo físico adequado para fazer aquele tipo de atividade e de repente acaba lesionando. Com a prática continuada de exercícios, as lesões tendem a diminuir, destaca o preparador Marcelo Duarte. Porque no momento que ele fica educado, essas lesões vão começar a diminuir. Porque a lesão acontece quando tu não está adaptado a determinados movimentos. É a mesma coisa. Se eu for fazer uma aula de inglês hoje, se eu fizer uma vez por semana, é diferente do que eu realizar 2 vezes na semana. Eu não preciso virar um rato de academia fazendo todos os dias. Acho que nem é por aí. Daqui a 4, 5 meses, talvez não vai nem querer olhar para uma academia. Não é esse o objetivo. Cada atividade física exige mais de uma determinada parte do corpo. Guilherme Menezes aponta os locais onde costumam ocorrer lesões em atletas amadores. Depende também da modalidade, né? Tem adeptos do voleibol, adeptos do basquete, do futebol, da corrida, do atletismo, da academia. O leque é grande, né, de esportes, assim, mas geralmente consegue evidenciar mais lesões articulares, de articulações, ombro, cotovelo, punho, joelho, quadril, tornozelo, lesões musculares e lesões de coluna. E o tipo de recuperação também costuma levar mais tempo em relação a um atleta de alto rendimento. O preparador físico Marcelo Duarte explica melhor. Tem diferença de lesão do atleta de alto rendimento para o atleta, por desportista, porque o atleta de alto rendimento, o organismo dele já está mais preparado para aquela situação, ou seja, já tem mais uma base. Até a condição de recuperação, o organismo favorece. Muitas vezes a gente recupera um jogador, teve um traumatismo no treino de hoje à tarde, por exemplo, a gente deixa eles apenas descansando e fazendo um tratamento com gelo, se for o caso, no outro dia ele já está apto, sem tomar nenhum tipo de remédio. Isso no alto rendimento, porque o organismo dele já está educado, já está adaptado a esta situação. Então faz com que tu tenha uma aceleração, é normal aquilo para ele. No desportista, o organismo não está adaptado, toda lesão é um pouquinho mais demorada, porque às vezes de repente tu não consegue parar totalmente para tratar, tu jogou no sábado, tu passa toda semana fazendo outra atividade, uma atividade profissional, tu não sente o desconforto, tu não está fazendo atividade física, então tu não vai sentir mesmo, aquela região está em repouso, e ela vai cicatrizando lesionado. Se for uma lesão muscular, pode perder amplitude. Se for uma lesão articular, tu pode gerar um processo inflamatório. E aí tu vai trabalhando em cima daquilo, em cima da lesão. Quando vê, arrebentou. Por isso a necessidade de adaptação, de educação. Para quem apenas pratica esportes por lazer, o fisioterapeuta Guilherme Menezes explica que existem algumas maneiras de prevenir futuras lesões. A prevenção desse atleta amador, vamos dizer assim, ou dessa pessoa sedentária, é uma prática mais regular da atividade que ela pratica e, além disso, tu está sempre procurando começar como se fosse uma escada, é gradativo, começar sempre devagar naquela atividade, ir progredindo nela, né? E sempre procurando fazer os requisitos básicos, né? Antes de qualquer atividade, que é um bom aquecimento, um bom alongamento, antes de fazer qualquer exercício físico, né? O preparador físico reforça essa ideia. Se a pessoa puder fazer alongamentos, preferencialmente antes do trabalho, antes da atividade. Eu, particularmente, não gosto de alongamento depois. Trabalho de fortalecimento muscular, como a musculação, mas hoje nós temos aí o Pilates, nós temos o trabalho com as bolas Bobat, nós temos aulas funcionais, que o pessoal chama, que há um tempo atrás era chamado de ginástica natural, que o pessoal utiliza fazendo várias posições com origem da yoga, através com o peso do teu corpo. Então são aulas que fortalecem a tua estrutura muscular e ao mesmo tempo fortalece as tuas articulações. Esse é o principal. Fortalecimento de articulação e grupo muscular. Existe uma série de cuidados que o praticante de esportes deve tomar. Isso porque essas contusões acontecem com mais frequência nas pessoas que já têm uma atividade através da rotina no seu trabalho. A alimentação adequada, antes ou depois do exercício, ajuda a prevenir algum desconforto.
como a nutricionista Tamires Flores explica. Claro que tem que ter alguns cuidados antes do exercício mesmo, como o consumo de carboidrato antes, durante também, se é uma atividade de longa duração, como o futebol, que vai passar de 2 horas, então ter um consumo de alguma fonte de carboidrato durante esse exercício, para evitar então uma degradação de glicogênio muscular, que é o combustível do músculo, e uma posterior fadiga, então, que ele vai sentir dor, né? Então isso pode ser feito. E após o treino, o jogo, né, pode também ser feito um consumo de carboidratos juntamente com uma fonte de proteína, para estar recuperando esse músculo que aconteceu micro lesões, né, durante o exercício. Sempre tem micro lesões no músculo, e essa proteína vai estar ajudando a recuperação, juntamente com a fonte de carboidrato, para esse carboidrato estar sendo subsídio de fonte de energia. Mas de fato, o que realmente diferencia um atleta amador para um atleta de alto rendimento? Um esportista de fim de semana se compromete com o esporte apenas por lazer, ou até mesmo por alguma necessidade. Já no alto rendimento, as pessoas vivem para alcançar seus limites, tanto físicos quanto mental e social. Há uma preocupação, não com a prática do esporte em si, mas sim nos resultados que ele pode trazer. Marcelo Duarte, além de preparador físico, já foi um atleta de alto rendimento. Todo esporte de alto rendimento te dá sequelas. Por exemplo, eu durante 10 anos da minha vida fiz triatlos. Eu tive o prazer de participar 3 Ironman. O que eu posso te dizer? O esporte me deu uma lesão no joelho, nos 2. Deixei de aproveitar algumas coisas da minha vida social. Na época eu era recém-casado. Mas eu tinha momentos assim que eu tinha que optar entre passar um período com ela ou treinar. E é um esporte que exige bastante. Quantas pessoas não querem estar no final de semana com a sua família? O esporte de alto rendimento, o atleta de alto nível, não tem domingo feriado. É neste ponto que podemos entender até onde o esporte é saudável. A maioria dos profissionais da saúde considera o esporte de alto rendimento prejudicial, principalmente pelo fato de seus praticantes acabarem suas carreiras com alguma sequela. Quem dá mais detalhes é o fisioterapeuta. O grande problema do esporte de alto rendimento é que, naturalmente, tivemos a história dos grandes atletas de alto rendimento sempre, a encerrar a carreira, acabam trazendo com eles, né, algumas lesões crônicas e quase que irreversíveis. Né? Uma sequela, né? Alguma sequela dessa demanda grande de trabalho dele durante a carreira. Mas isso deve-se muito também à medicina esportiva, que não era tão evoluída como vem evoluindo no tempo para cá. Eu acredito que muitos atletas de alto rendimento dessa geração de agora não vão sofrer tanto. Mas será que todos os profissionais do esporte estão se destruindo fisicamente? Na verdade, todas as modalidades exigem o mesmo limite para as pessoas. O que muda são os locais e a intensidade das lesões, explica o preparador físico. A gente qualifica a lesão para o atleta de alto rendimento em nível, grau. 1, 2, 3, 4 e 5. Quanto mais alto, mais grave. Uma lesão de grau 1 tu pode te recuperar em 24 horas. Depende. Existem qualificações de uma lesão, Ulisses, que depende do histórico, da idade do jogador. Quanto mais velho o jogador, mais demorado é o metabolismo dele, mais lento é o metabolismo dele. Consequentemente, essa lesão demora um pouquinho mais para recuperar. Quanto mais novo, mais rápido. Já é uma lesão mal curada? É crônica essa situação. Então nós temos N fatores que fazem com que a gente tenha uma análise um pouco maior, poder fazer a interferência e poder realizar essa melhoria do jogador. O que é regra? Não queimar etapa. Os profissionais defendem que é preciso haver um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para atletas deste nível. Ainda existem muitos clubes de futebol, por exemplo, que não levam isso em consideração. Em muitos lugares, cada área da saúde seria independente das outras, como esclarece a nutricionista. Quando se tomados os cuidados adequados e seguir todas as orientações dos diversos profissionais, tendo como ênfase uma equipe assim multiprofissional no trabalho, então esse atleta ele vai correr menos risco de ter prejuízos à saúde dele, porque o exercício, quando ele é muito extenuante, quando ele é muito intenso, ele pode causar sim agravos à saúde, mas que tendo uma equipe bem preparada então para trabalhar com esse atleta, vai diminuir bastante esses riscos. Grandes clubes costumam unificar estas áreas de trabalho. Parte-se do princípio de que uma área não pode ultrapassar os limites de outra, porém, nenhuma é mais importante do que a outra.
E para que o trabalho de uma equipe de departamento médico dê certo, seja fisioterapia, fisiologia, preparação, nutrição ou psicologia, é preciso ter o entendimento que um depende diretamente do outro em caráter multidisciplinar. Para atletas amadores, o ideal ainda é prevenir e cuidar para que o esporte seja sempre saudável. E como vimos neste documentário, ainda é possível tirar um melhor proveito das práticas esportivas. Os atletas de alto rendimento têm no esporte sua profissão. Na grande maioria das vezes, os cuidados com a sua saúde dependem muito do empregador ou do clube que o gerencia. Ainda estamos caminhando rumo à multidisciplinaridade da saúde no esporte. O programa de hoje falou sobre esporte de alto rendimento e teve como destaques as diferenças entre atletas profissionais e amadores. Falou também sobre os cuidados que os atletas devem tomar para que a prática esportiva seja saudável e destacou como a alimentação pode interferir na hora de praticar exercícios. O Ponto e Vírgula foi apresentado por Patrick Chagas e Ulisses Castro, com a produção da Eliana de Linhares, Patrick Chagas e Ulisses Castro. A supervisão foi das professoras Aurevelize Fonseca e Rosana Cabral Zóculo, das disciplinas de Rádio Jornalismo 2 e Jornalismo Científico. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.